Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo de número 17. 1 Samuel, capítulo de número 17. Nosso querido bispo Ezequiel está chegando. Deus abençoe. 17, o verso é o 23. É um texto muito conhecido. 1 Samuel 17, 23. Aleluia. Leiamos a palavra do Senhor. Enquanto ele falava com eles, eis que surgiu ali um gigante ou um campeão, como diz algumas traduções, o filisteu de Gate, de nome Golias, dos exércitos dos filisteus. E falou segundo as mesmas palavras, e Davi as ouviu. E quando viram o homem, todos os homens de Israel fugiram dele e ficaram muito temerosos. E os homens de Israel disseram: vistes esse homem que surgiu? Certamente ele subiu para desafiar Israel. E será que o homem que o matar, o rei enriquecerá com grandes riquezas e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa do seu pai em Israel? E Davi falou aos homens que estavam juntos a ele, dizendo: o que será feito ao homem que matar este filisteu e remover a vergonha de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso para que grite, desafie o exército do Deus vivo? E o povo respondeu de maneira, dizendo: assim será feito ao homem que o matar. E Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falava aos homens, e a ira de Eliabe acendeu-se contra Davi. E ele disse: por que descestes para cá? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e inconveniência do teu coração, pois descestes para que pudesse ver a batalha. E Davi disse: o que fiz eu agora? Não há causa. E ele virou dele para o outro e falou da mesma forma, e o povo respondeu novamente de forma anterior. E quando as palavras que Davi falou foram ouvidas, eles relataram diante de Saul, e ele mandou buscá-lo. E Davi disse a Saul: que não falhe o coração de nenhum homem por causa dele. O teu servo irá e lutará contra esse filisteu. Pode tomar seu assento, por gentileza? Meus amados e queridos irmãos, amantes e professadores da fé e do movimento pentecostal, mais uma vez estamos diante da presença do Senhor e da sua palavra, e o texto que acabamos de ler é um texto muito conhecido, sem dúvidas, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. De fato, todos conhecem essa história. A pessoa, sendo crente ou não crente, já ouviu falar do rei Davi. Davi até hoje é conhecido como o maior político. Davi até hoje é conhecido como o maior governante. Davi até hoje é conhecido como o maior estadista da história de Israel. Tanto é que tudo que tem de bom em Israel leva o nome de Davi. O hotel mais luxuoso tem o nome de Rei Davi. O hospital mais luxuoso é do nome de Rei Davi, devido à sua representatividade. Mas hoje Deus me direcionou de uma forma diferente para abordar esse texto. E eu tenho a plena certeza que Deus vai falar com você. Deus está aqui, pastor Daniel. Mas talvez você pense: eu não senti nada ainda. A fé não é o sentir, a fé é a certeza. A fé é o saber. Eu sei, eu tenho certeza que Deus está neste lugar. Enfim, todos nós conhecemos a história de Davi. Nós sabemos que Davi foi ungido a rei sobre Israel pelo profeta da época. Todos sabem que o profeta da época era o profeta Samuel. O óleo cai sobre a cabeça de Davi,
E ele é constituído então como o segundo rei em Israel, pois o primeiro Deus não encontrava mais contentamento. Todos nós conhecemos e conhecemos muito bem a história do rei anterior a Davi. Estou falando do rei Saul. O rei Saul, que no segundo ano do seu reinado vai cometer um erro gravíssimo. Quando ele vê o povo de Deus retrocedendo, ele vê os inimigos chegando, e ele vai sacrificar pelo povo. Só que ele não tinha autoridade para isso. O único que tinha autoridade era o profeta da época, que era Samuel. Quando ele sacrifica, é nesse exato momento que Samuel chega e pergunta a Saul: o que você fez? Saul vai dizer: o povo estava chegando, os inimigos estavam chegando, o povo de Deus estava fugindo e você não tinha chegado. E o texto vai dizer que Samuel olha para Saul e diz: hoje mesmo Deus te confirmaria como rei sobre todo Israel, mas é hoje que ele toma de ti o trono. Agora Samuel, ele vai ter que separar um novo rei em Israel, e ele é direcionado por Deus até a casa de Jessé, o belemita, para ungir o novo rei. Pois naquela época, quando alguém era separado para alguma função, o profeta pegava um chifre de carneiro, enchia de azeite de oliva e misturava com algum cheiro, algum perfume, e ia ungir essa pessoa. Porque, meus irmãos, existem muitos homens que têm sucesso na terra, existem muitos homens que têm boa condição financeira, existem muitos homens que têm um status, e esses homens são preparados com uma boa faculdade, esses homens são preparados com um bom nome, mas no reino de Deus é diferente. Ninguém funciona no reino de Deus sem unção. Ninguém funciona no reino de Deus sem unção, porque você não vem na igreja para cantar um louvor apenas. Você não vem na igreja apenas para ouvir uma boa pregação, não. Você vem na igreja para receber unção. Você vem na igreja para receber unção. Eu tenho algo para te falar. Se a unção não caiu sobre a sua cabeça, é hoje que o óleo do Espírito Santo cai sobre você e te levanta para uma grande missão. A Bíblia vai dizer que a partir daquele dia, o Espírito do Senhor vem sobre Davi. Mas há um detalhe muito importante: sem unção, Davi já tinha matado o urso. Sem unção, Davi já tinha matado o leão. O Espírito ainda não estava com ele, mas ele já tinha operado muitas coisas, porque existem muitas coisas que você pode fazer sem unção, mas o que transforma uma sociedade, o que transforma o Rio de Janeiro, o que transforma o Moçambique é a unção. O que transforma é a unção. Existem muitas coisas que você faz sem unção, mas o que transforma a história de uma sociedade, a história de um bairro, a história da sua família é a unção, é a unção do Espírito Santo. Porque o que transformou a sociedade não foi matar um leão, o que transformou a sociedade não foi matar um urso, o que transformou a sociedade, todos nós sabemos, e eu já chego lá. Depois da unção vem a preparação, porque tudo que nasce pronto dá errado. A Bíblia vai dizer que tinha dois Adão, o primeiro e o último. O primeiro já nasceu grande, meu pastor, formado, e na primeira tentação caiu.
Mas aquele que nasceu como uma semente no ventre da mulher, 40 dias foi provado e não caiu, porque tudo que nasce pronto não dá certo. Na obra de Deus nasce pequeno, a condição financeira é pouca, mas é de Deus. As obras ainda são poucas, mas é de Deus, porque tudo que nasce pronto dá errado. Por isso que Jesus nasceu dentro de um ventre de uma mulher, passou por todas as fases. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus se apodera de Davi, e automaticamente ele vai sair de Saul. Nesse momento, Saul ele vai ser possesso por um espírito perturbador, e ele vai levantar um clamor dizendo: traga alguém que saiba tocar, por favor. Traga alguém que saiba tocar. E alguém chega nele e diz: eu conheço alguém, e esse alguém ele toca muito bem. Esse alguém ele tem uma boa aparência. Esse alguém é firme nas suas palavras, e esse alguém, o Senhor é com ele. Esse alguém tinha apenas 16 anos de idade, e já tinha todo esse currículo. Eu estou falando de Davi. Davi agora ele vai entrar dentro do palácio para servir o rei. O mesmo palácio que anos depois ele seria rei lá dentro, porque ninguém chega na promessa se não for servo. Quem não serve não alcança a promessa. Ele está servindo no mesmo lugar que 14 anos depois ele seria rei. E após esse capítulo que eu citei, esse capítulo que eu disse que Saul mandou chamar um músico, nós chegamos onde lemos. Davi tinha uma missão, e a missão estava posta. A missão era levar marmita para os seus irmãos, porque diante dos irmãos de Davi, diante dos valentes de Saul, pastor Irã, diante da beleza deles, diante da força deles, diante da capacidade deles, a única coisa que Davi tinha para oferecer era marmita. Davi não tinha mais nada para oferecer, porque Davi não tem idade, Davi não tem porte, Davi não tem capacidade. Mas agora Davi está indo para o campo. Era com espada, pastor? Não, era com uma marmita, mas ele estava entrando no campo. Era com armadura? Não, era com uma marmita, mas ele estava entrando no campo. Não era com espada, não era como um guerreiro, mas ele estava entrando no campo. E quando ele chega no campo de batalha, tinha um homem de quase 3 metros de altura, chamado Golias, da terra de Gate. Esse homem vai sair do acampamento dos filisteus e vai desafiar os israelitas, com um capacete de bronze, com uma armadura que pesava 60 quilos, uma lança enorme, pesada, grossa, com a ponta de ferro. Alguém que ia na frente carregando um escudo.